Salut tout le monde! Tivemos um probleminha técnico aqui com a internet ou o YouTube. Bom, vamos começar um pouco 10 minutos atrasados. Então, sejam bem-vindos ao nosso ateliê de pronúncia do francês para brasileiros. Estou muito feliz da presença de vocês aqui, seja ao vivo ou seja na gravação que vai ficar registrada depois. Eu sou a professora Júlia. Sou professora de francês na Paputon, sou linguista, e eu vou dar esse ateliê para vocês, esse mini curso de pronúncia de francês, de pronúncia para brasileiros. E esse mini curso ele está dividido em 4 partes, em 4 semanas, hoje, e nas próximas 3 quartas-feiras, sempre nesse horário do meio-dia, no horário de Brasília. Então, vamos lá, vamos começar hoje um pouquinho mais entendendo sobre a pronúncia do francês, sobre as dificuldades que os brasileiros têm na pronúncia do francês e por que essas dificuldades em reconhecer e em reproduzir os sons, não só do francês, mas de uma língua estrangeira, acontecem. Vamos lá, então. De falar um pouco sobre muito, principalmente no Brasil, eu vejo que nós temos muito esse mito de que para poder considerarmos que nós falamos uma língua estrangeira, nós temos que falar perfeitamente, sem sotaque, com uma pronúncia completamente neutra. E isso é um mito, é mentira, né? O sotaque não é um sinônimo de pronúncia incorreta, né? O sotaque ele não é um problema, ele é, na verdade, parte da nossa identidade linguística, né? Ele mostra quem nós somos, mostra a nossa voz, mostra a nossa história, e ele é importante. Então, não é o nosso objetivo aqui neutralizar o sotaque, acabar com o sotaque de vocês e propor, né, que vocês falem de uma maneira perfeita como um nativo, né? Mas é importante falar também que o sotaque né, ele é ok, mas ele não significa que a gente pode pronunciar as palavras de uma língua estrangeira de qualquer forma, né, culpabilizando nosso sotaque, porque isso atrapalha na hora da comunicação. Então, o sotaque, ele não é a mesma coisa que a pronúncia incorreta, mas ele também não significa que a gente pode desleixar e sair pronunciando de qualquer forma, né? Existem algumas questões de pronúncia de línguas estrangeiras que são muito importantes, alguns sons que nós devemos realmente aprender a compreender, a perceber e a reproduzir, porque se a gente não pronunciar da forma correta, isso pode atrapalhar na hora da comunicação, isso pode mesmo mudar o sentido daquilo que a gente está falando. Então, é disso que a gente vai tratar hoje e nas próximas 3 aulas, né? Nós vamos para vocês ajudar vocês a ouvir melhor, ou seja, perceber melhor esses sons específicos do francês, a articular melhor esses sons, né? Muitas vezes a gente demora para conseguir compreender, perceber esses sons, que tem diferenças muito sutis para a gente que é falante, né, de uma outra língua. E depois que a gente consegue, às vezes, entender o som, a gente não consegue articular o som, a gente não consegue reproduzir o som como ele deve ser reproduzido, né? Então, esse é o nosso objetivo: ouvir melhor, articular melhor, com o intuito de comunicar melhor em francês. E sempre lembrando que não é o objetivo, né, ensinar vocês a falarem como nativo, né? Nós somos brasileiros, nós temos nossa identidade, a nossa língua, então nós vamos continuar usando a nossa voz, né, nosso sotaque para nos comunicarmos, mas sempre tentando comunicar com a maior clareza e eficácia possível. Bom, então, para começar hoje, nós vamos discutir um pouco do porquê, né, que é tão difícil assim pronunciarmos corretamente certos sons, né, o biquinho do francês, etc. Então, o que acontece? Quais são as dificuldades em distinguir e pronunciar esses sons? Bom, existem 2 coisas principais nesse sentido, né? Quando a gente aprende uma nova língua, então a gente não consegue identificar alguns sons, reproduzir alguns corretamente, por 2 motivos. Existe um motivo que está na nossa cabeça, né? O nosso cérebro. Então,
O nosso cérebro, ele se especializa nos sons da nossa língua materna, né? Ele é completamente especializado para nós que somos brasileiros nos sons da língua portuguesa. Então, fica muito difícil para o nosso cérebro perceber outros sons, né, que estejam fora daquele conjunto de sons que compõem a nossa língua. E a explicação disso, né, é que ainda na barriga da mãe, né, lá pelos 6 meses de gestação, o bebê ele começa a ser capaz de ouvir, né, a voz da mãe ou a voz das pessoas que estão falando ali ao redor. E então, já nesses primeiros meses, né, nesses últimos meses de gestação e posteriormente nos primeiros meses de vida, o que acontece é que o nosso cérebro ele começa, né, a selecionar esses sons que fazem parte da nossa língua materna ou das línguas às quais nós estamos expostos, que não fazem parte dessa língua, ou dessas línguas, no caso de crianças que estejam aprendendo mais de uma língua já desde o nascimento, né? Então, o que acontece é que nós nascemos com o nosso cérebro, digamos que aberto a receber qualquer som, né? A perceber e a produzir qualquer som, mas ele, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vai se especializando em surdez fonológica. Então, é por isso que depois, na idade adulta, nós tentamos aprender uma língua estrangeira e nós não conseguimos, realmente especializado, né? Ele sofre. E uma outra questão também é o nosso aparelho fonador, né? Então, a língua ela não está apenas na nossa cabeça, né? Mas o nosso corpo também, de certa forma, ele faz parte, né? E ele se adapta à nossa língua materna. Então, para que a gente possa compreender, né? A gente usa o nosso cérebro, nossos ouvidos e os nossos olhos, né? Na leitura e na compreensão oral da língua. E para nos comunicarmos, para falarmos, nós o nosso aparelho fonador, que é composto, né, dos músculos da boca, da língua, dos dentes, da nossa garganta e nosso sistema respiratório e tudo mais. E toda essa parte do nosso corpo, né, que está diretamente ligada à linguagem de alguma forma ou de outra, ela vai se adaptar às línguas, né, a qual nós estivemos expostos durante a infância, que nós aprendemos durante a infância. Então, por exemplo, os músculos da nossa boca, eles estão completamente treinados a reproduzir os sons da língua portuguesa, né? E não sons da língua francesa. Claro que nós temos alguns sons que são comuns entre as duas línguas, mas aqueles sons que são muito diferentes, é muito difícil para o nosso corpo conseguir reproduzir, né, no início. E um exemplo bem interessante disso é o R do francês. Parece assim simples, né? O R, até que a pronúncia do R, quando a gente faz de maneira diferente, não altera tanto assim na compreensão, na comunicação, mas o R do francês, ele é realizado na garganta, é o que a gente chama de R gutural. E na língua portuguesa, nós quase não temos sons que são realizados na garganta, né, com a vibração aqui da garganta. Então, talvez em algumas variantes da língua portuguesa, em alguns locais específicos, né, a gente possa até encontrar isso, mas de forma geral nós não temos. Então, quando a gente vai aprender o francês, que a gente se depara com o R gutural, a gente precisa começar a treinar esse músculo que não é utilizado assim da mesma forma na língua portuguesa. E no início pode doer, né? Pode dar dor de garganta, cansa, demora para sair, mesmo que a gente consiga perceber bem esse R como um gargarejo, é difícil de reproduzir para um falante do português brasileiro. Então, aprender uma nova língua é como ir à academia pela primeira vez. Né? A gente nunca treinou, nunca fez nenhuma atividade física ou esportiva na vida, então nós vamos à academia pela primeira vez e vai ser difícil. Nosso corpo não vai estar treinado, os nossos músculos não vão estar fortalecidos e nós não vamos ter a técnica para fazer um determinado movimento, um determinado exercício. Mas se a gente tiver constância, regularidade, continuar indo, treinando, se esforçando um pouquinho por dia, a gente pode chegar lá, a gente pode treinar nosso corpo para fazer determinada atividade e a gente pode treinar o nosso cérebro, os nossos ouvidos e o nosso aparelho fonador
para perceber e reproduzir sons de uma língua estrangeira, qualquer que seja. Então, um pouquinho na prática, né? Algumas diferenças. Hoje a gente não vai entrar muito com as diferenças entre o português e o francês, com todas as diferenças. A gente vai dar alguns exemplos. Perguntas, comentários, vocês podem colocar aqui no chat e eu vou respondendo, né? Mas então eu vou mostrar alguns exemplos de diferenças que nós temos no português e no francês. Então, por exemplo, no francês, a gente tem o famoso biquinho do francês, né? Que é o som, são dois sons, na verdade, que demandam esse biquinho, que é o som como na palavra lune, né? Então é um som de U, na verdade é um som quase como se fosse um I, com a boca do U mais arredondada ainda do que no do português. Então é U, né? E no português, né, no início, muitas vezes a gente não consegue identificar esse som. Se alguém falar lune, a gente vai entender line ou lune, né? E a gente também não vai ser capaz de reproduzir esse som. A gente precisa treinar muito o biquinho para conseguir pronunciar lune ao invés de pronunciar lune, por exemplo, né? Existem também os sons nasais, né? O que é um som nasal? São sons que a gente produz com uma parte do ar saindo pelo nariz. Então, o som lune, U, é um som oral, ele é produzido apenas na boca, né? O ar que sai dos nossos pulmões, ele sai completamente pela boca quando a gente está produzindo esse som. E os sons nasais saem um pouco pela boca e um pouco pelo nariz. Nós temos um som nasal no português, que é, inclusive, um desafio muito grande para a maioria dos estrangeiros que aprendem português, que é o som né? O som de João, pão, mão. Esse som é um som nasal que é muito raro, quase não acontece em outras línguas, né? Muito específico do português e muito difícil para os estrangeiros. E, ao mesmo tempo, em francês, nós temos também alguns sons nasais, né? Não temos o som mas temos alguns sons nasais que também são muito difíceis para nós brasileiros percebermos e reproduzirmos, né? Então, nós temos o som on, né? Como vent, né? Que seria vento. Então, on. Temos o som que é parecido com o som on, mas percebam que a gente muda apenas a posição dos lábios, né? On, on. Vou mostrar. On, né? Então, por exemplo, on como vento, como vin, vinho, e on, né? Seria as palavras com terminação de ONT. Então, por exemplo, se a gente tem esses dois sons aqui, é muito importante a gente saber fazer a distinção deles, porque nesse par de palavras que eu acabei de mencionar, né, vento e vinho em francês, por exemplo, a gente tem uma diferença mínima de pronunciação, que para a gente no português é quase imperceptível, mas se muda completamente o sentido da palavra. Então, se eu falar vent, eu estou falando vento, se eu falar vin, eu estou falando vinho, né? Então, você tem que saber distinguir muito bem esses dois sons, e para isso a gente precisa treinar o nosso ouvido e treinar os nossos músculos para reproduzir esse som. E o R, né, gutural, que eu já mencionei ainda há pouco, né, que é diferente dos R's do português. No português, a gente tem o R mais o retroflexo, né, que é usado com a língua aqui na frente, como o R que a gente chama de caipira, porta, que é o meu R, inclusive. O R mais leve, né, como o R do carioca, por exemplo, porta. E o R tap, né, que é aquele R que dá aquela vibradinha na língua, mas a gente quase não tem o R feito na garganta, né? Então, esses são sons que, por exemplo, são muito diferentes entre as duas línguas e que a gente precisa realmente treinar para saber identificá-los e reproduzi-los da forma apropriada. E
Bom, muita gente fala, não tem um ouvido bom, não leva o jeito para línguas estrangeiras, francês é muito difícil, não consigo entender direito, não consigo perceber a diferença entre determinados sons, reproduzir, etc. E acaba desistindo, ou acaba desistindo, ou pelo menos de aprender uma pronúncia adequada e se comunica como dá e acaba sendo sofrendo alguns problemas na comunicação, né? Alguns ruídos na comunicação por causa dessa falta de uma boa pronúncia. Mas tudo isso não é verdade, né? Assim como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, a prática leva à perfeição. O l'exercice fait le maître. Então, o que a gente precisa fazer é praticar, né? Ouvir, primeiramente, repetir, observar, treinar, né? Assim como qualquer outra atividade, né? Sempre vai ter alguém também que tem um pouco mais de facilidade, alguém que tem um pouco mais de dificuldade, mas o mais importante é sempre que todos devem praticar para conseguir chegar, né, num ponto onde a gente consiga reproduzir e perceber esses sons com facilidade. E algumas outras diferenças, né, além desses sons que eu acabei de explicar, essas pequenas diferenças entre alguns sons que podem ser confundidas ou que podem não ser reconhecidas por um falante de língua estrangeira. Existem algumas outras diferenças entre o português e o português brasileiro, nesse caso, né? Sempre bom mencionar que a gente está falando aqui do português falado no Brasil. Quando a gente fala de sons, de fonologia, fonética, o português de Portugal ou de outros países, né, sempre vão ter algumas outras variações. Então, existem algumas diferenças, além desses pequenos sons, entre o francês e o nosso português brasileiro, né, e uma dessas diferenças é o ritmo. Nós não vamos falar hoje do ritmo, isso vai ficar para uma das próximas aulas. Nós vamos entrar mais na questão de prosódia, de entonação, mas o ritmo, ele é uma coisa bem característica, né, sempre de cada língua, e geralmente é o ritmo que denuncia o nosso sotaque, né, porque é muito difícil, às vezes a gente aprende a pronunciar corretamente os pequenos sons e fonemas e tudo mais, mas o ritmo, né, a gente sempre traz um pouco do ritmo da nossa língua materna, que acaba mostrando ali nosso sotaque, e não tem problema nenhum, né? Mas também existem algumas características do ritmo da prosódia que a gente precisa aprender, sobretudo por exemplo, frases interrogativas, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas então o ritmo do português, ele costuma ter, né, mais variação de entonação entre as sílabas, né? E o francês, ele tem um pouco menos de variação, aqui a gente vê no desenho, né, como se fosse uma onda sonora de uma frase falada em português e uma frase falada em francês. Então, o português ele tem mais variação entre as sílabas, a gente fala de uma forma mais cantada, né? Tanto que nossa língua é conhecida como uma língua muito melodiosa. E o francês é um pouquinho menos, um pouquinho mais neutro e com uma tendência a sempre descer, né? Ser descendente no final das sentenças, né? Exceto quando são sentenças interrogativas. Aí a gente tem, que eu mostrei ainda há pouco, algumas vogais orais e nasais que são muito bem diferentes, né, como as vogais on, an, as vogais U do português, o U, né, o E e o E. E temos também as diferenças das consoantes finais no francês, né, que muitas vezes não são pronunciadas. Então, no português, a gente pronuncia quase sempre as consoantes, a gente inclusive pronuncia as consoantes mudas com uma vogal de apoio, né? Por exemplo, muitas vezes ao invés de pronunciar o D mudo de advogado, a gente coloca um izinho de apoio, né? Então a gente tem essa tendência a pronunciar mais ainda do que temos nas palavras. E no francês é uma tendência contrária. Muitas vezes a gente vai ter várias letras, né? Uma palavra com final assim, 3 letras, 2 consoantes, e essas letras não vão ser pronunciadas. E isso é muito importante ser treinado, ser bem aprendido, para não gerar ruídos na comunicação, né? Porque se a gente pronuncia essas consoantes finais que não deveriam ser pronunciadas, muitas vezes a gente vai mudar completamente o que a gente está falando, ou ainda vai falar alguma coisa que acaba não fazendo sentido nenhum.
Então, como que a gente pode treinar para perceber esses sons, reproduzir corretamente? É a importância da escuta ativa, né? Então, a gente tem que praticar uma escuta ativa, quanto mais melhor, né? Então, o que seria a escuta ativa? Não é simplesmente colocar uma música ou colocar um podcast e escutar, né? A gente tem que ouvir o francês, de preferência todo dia, se a gente tiver ali 10, 15 minutos por dia já está ótimo, para, né, tentar praticar um pouco. Ouvir com atenção, né, prestando atenção nos sons, prestando atenção na entonação, e nos sons isoladamente, né, e nas palavras, como que foi pronunciado. Repetir, né, em voz alta e imitar, né? Então, claro, a gente não está aqui tentando imitar um nativo falando, mas nesse estágio de aprendizagem, né, da parte mais elementar de uma língua estrangeira, é muito importante a gente imitar para a gente conseguir entender onde que esse som é produzido, né, em que região da boca, quais movimentos que têm que ser feitos, para a gente conseguir fazer da melhor forma possível. Então, a gente precisa reeducar o ouvido, né, que é uma coisa completamente possível, e reeducar a nossa boca, nosso sistema respiratório, nossos músculos, para conseguir reproduzir os sons dessa língua. Então, algumas dicas práticas, né, que a gente sempre passa. A gente pode ouvir podcasts, ouvir músicas, ouvir séries com legendas. Séries com legendas é muito interessante porque a gente consegue ler e entender todas as palavras e perceber como que a pessoa reproduziu, né, cada palavra. Repetir em voz alta, né, mesmo sozinho, ou talvez ainda melhor, quando a gente está sozinho, que a gente se sente mais livre para repetir e testar e cometer erros e corrigir. E sempre observar os movimentos da boca. Então, é interessante espelho, né? Observando como que a gente está produzindo esse som. O que eu fiz com a minha boca? Por exemplo, se eu quiser fazer o U do francês, olha no espelho, olha a pessoa falando, né? E tenta ver como que eu arredondei os meus lábios, né? O quanto que eu precisei arredondar os meus lábios e onde que eu coloquei, posicionei a minha língua para conseguir emitir esse som. Alguém falou, Rafael falou que acha o R do carioca próximo do francês. Sim, às vezes o R do francês é bem parecido com o do carioca, sobretudo quando a gente tem o R no meio da palavra, entre duas vogais, ele é um pouquinho mais suave e pode parecer bastante com o R do carioca realmente. Eu também falo muito cantado. E, bom, é isso, né? Então, essa é a nossa introdução de hoje em relação às dificuldades de perceber e repetir esses sons do francês. E agora eu preparei alguns exercícios de escuta e também no final um exercício para vocês praticarem ainda mais em casa, que a gente vai deixar nos comentários fixados. Mas vamos começar com alguns exercícios. Eu não vou passar por todas as vogais do francês hoje, mas a gente vai ver algumas vogais do francês para iniciar e continuar na semana que vem. Então, o exercício vai ser o seguinte: eu vou falar alguns pares de palavras, mostrando a diferença, né, dos sons, e vocês vão ouvir, repetir, né, em voz alta e tentar sentir a diferença, né, do som, né, e do lugar na boca, dos movimentos da boca, da língua, que estão sendo feitos para reproduzir esse som. Então, o primeiro som, né, a primeira par de sons, para vocês tentarem perceber a diferença, é o som da letra U, né, que seria o U, esse som aqui, e o U. Essas chavezinhas aqui com as letrinhas dentro são as representações fonéticas desses sons, tá? Então, de acordo com o alfabeto fonético internacional, sempre que vocês quiserem saber se uma palavra é pronunciada U ou U, vocês podem procurar, por exemplo, no Google, né, a transcrição fonética da palavra. Se aparecer
símbolozinho aqui, significa que é U. Se aparecer esse, significa que é U, como o do português. Então, vamos lá aos pares de palavras. Nós temos, por exemplo, tu e nós temos tu. Nós temos lune e nós temos lourd. Nós temos vu e vous. O que acontece nesses pares de palavras, né? Aqui nós temos sempre um som de U fechado, e aqui nós sempre temos um som de U como o do português. E por que isso acontece? No francês, né, quando nós temos a grafia U sozinho, é sempre o U biquinho. Então, sempre que tiver um U sozinho, nós vamos pronunciar U, jamais U. E esse biquinho, como eu falei anteriormente, os lábios sempre bem arredondados, U, biquinho, e a gente pronuncia quase como se fosse um I, ao invés de pronunciar um U. Então, U, U, tu, lune, vu, tu, lune, vu. E esse aqui, o som U, ele vai ser sempre representado pela grafia OU. Então, quando nós temos o ditongo OU em francês, nós pronunciamos U. Então, tu, lourd, vous. Tu, lourd, vous. Esse som, pra gente, não tem mistério, é como o som do português. Né? Então, a única diferença aqui é que a gente tem que realmente fazer essa distinção entre U e U para não confundir as palavras, né? Se eu falo tu, se eu falo tu, o T do tu não é pronunciado, ele é um T mudo. Então, acaba sendo um par de palavra foneticamente semelhante que tem apenas a diferença, né, da vogal. Tu, tu, lune, lourd. E a mesma coisa com vu, vous, vu, vous, porque o S do vu não é pronunciado. Os próximos sons são e. São sons, ambos presentes na língua portuguesa, mas que são representados de forma diferente no francês, né? Então, nós temos esse símbolo aqui, sempre representa o som e esse aqui, o som E. Então, o som é aquele que a boca é mais aberta, os lábios um pouco mais esticados, a língua numa posição média, nem completamente abaixada e nem levantada. E o som E, a língua na mesma posição, mas a boca um pouco menos aberta. E. Então, aqui nós temos mer, mais e été. Préfère, préféré. Tête, T. Então, a letra E, quando acompanhada de um acento grave, né, ou que a gente chama de crase no português, e a letra E também acompanhada de acento circunflexo, ou a junção das letras AI, né, o ditongo AI, são sempre pronunciados, ou quase sempre, obviamente existem algumas exceções de pronúncia que nós vamos ver mais tarde, mas, via de regra, pronunciados de forma aberta. Então, mer, mais, préfère, tête. Sempre E a letra E acompanhada de acento agudo, geralmente será pronunciada E. Et, préféré e T. É isso por hoje. Esses são os sons que nós gostaríamos de apresentar a vocês hoje, para iniciar, para entender um pouco a importância de praticar, de ter uma escutativa. E nas próximas lições, então, nós vamos aprender a reconhecer os sons mais difíceis da língua francesa, né, e treinar, aprender a reconhecer
na compreensão oral e aprender a reproduzir, né? A treinar como que a gente reproduz, com que movimentos da boca, que posição da nossa língua. Então, treinar o ouvido e a boca, entender o ritmo do francês e descobrir também, uma das lições, acredito que será a última lição, descobrir também as características do francês do Quebec, né? Nós sempre temos muitas pessoas buscando aprender francês para emigrar para o Quebec, né? E tem algumas variações de pronúncia muito importantes que também vão ser abordados aqui mais para o final, né? Primeiramente, a gente vai abordar a questão de sons e ritmos do francês padrão, né? E depois a gente vai partir para francês mais especificamente do Quebec. A Sheila falou aqui que os acentos confundem, porque no francês marca a pronúncia e não sílaba forte como em português. Sim, muito obrigada, Sheila, exatamente. No francês, diferentemente do português, né, o português tem uma acentuação que marca a sílaba tônica. Então, quando a gente vê um acento, a gente sabe que aquela letra, né, aquela vogal e aquela sílaba da palavra são as sílabas tônicas ou a sílaba mais forte, né? No francês, a acentuação ela marca a forma de pronunciar uma vogal e não a sílaba tônica, porque tem toda uma questão de tonicidade na língua francesa que vai geralmente não funciona da mesma forma que funciona na língua portuguesa ou em algumas outras línguas de origem latina, né? No francês a gente tem sempre, na verdade, uma sílaba mais alongada, que é geralmente a última sílaba da língua, né? Então, préféré, préfère, né? A gente não pronuncia esse último E aqui, então essa aqui é a nossa última sílaba, né? Que é longa, e é por isso que a gente tem aquela ideia do francês ter uma tonicidade sempre na última sílaba, né? Mas que na verdade é um alongamento da pronúncia da sílaba. E é por isso também que em muitas palavras da língua francesa a gente vai ter mais de um acento. Né? No português, acho que tem apenas uma palavra ou duas que tem esse fenômeno de poder levar mais de um acento na mesma palavra, né? Que é a palavra órgão, e eu acho que tem mais alguma. Mas no francês, isso é muito recorrente, a gente vai ter sempre muitas palavras que têm 2, 3 acentos, que marcam apenas como que aquela vogal deve ser pronunciada, se ela é aberta ou se ela é fechada. Então é isso, pessoal. Nós vamos fixar um exercício para vocês praticarem durante a semana, até a semana que vem, a próxima aula, né? A gente vai colocar nos comentários fixados. Se você gostou, curta o vídeo, comente qual som do francês você acha mais difícil, para a gente lembrar de abordar e praticar nas próximas aulas. Se inscreva no nosso canal e na próxima semana nós vamos falar sobre os sons das vogais francesas de maneira mais aprofundada. Salut et à la semaine prochaine!